voltando a falar de São Paulo, a gente agora estava falando sobre a explosão, a gente tem notícia importante sobre isso daqui, ó, os funcionários do metrô desistindo da greve e a operação voltando ao normal aqui em São Paulo. Os metroviários ameaçaram paralisar as atividades nessa quarta-feira, mas isso não vai acontecer. Na matéria aqui do Metrópolis.com, assinada pelo Guilherme Bianchi e o Victor Aguiar, eles dizem, né, que a ameaça da paralisação das atividades era nas linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 15 prata e também nenhuma paralisação dentro da CPTM, era uma paralisação apenas dos funcionários do metrô. A gente tem foto aqui do metrô bastante lotado lá na linha vermelha e aqui a gente vai acompanhar alguns desses detalhes trazidos pela redação de São Paulo sobre essa quase paralisação de todos os serviços. Seja muito bem-vindo de volta, você que está acompanhando a gente por alguma Smart TV da LG, pela LG Channels. A gente está na TV agora, seja muito bem-vindo, tá? A gente está no canal 143, se você está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, você segue aqui comigo, o Metrópolis TV, nosso canal no YouTube, mas se você também prefere, de repente, a TV, agora você também tem essa opção, vai lá na sua Smart TV LG e clica no canal 143, a gente tá ao vivo 24 horas por dia e totalmente de graça, um serviço totalmente de graça para você acompanhar a gente na sua plataforma favorita. E você que estava na TV, voltou do intervalo agora e está sendo apresentado ao nosso assunto do momento. A gente estava falando sobre a quase paralisação do metrô lá em São Paulo. Tinha essa ameaça, mas algumas negociações foram feitas e eles conseguiram não evitar a paralisação. Os metroviários de São Paulo decidiram não entrar em greve após uma assembleia realizada na noite de terça-feira na sede do sindicato da categoria lá no bairro de Belém, na zona leste da capital paulista. Com a decisão, as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata do metrô vão operar normalmente nessa quarta-feira. Então, para você que utiliza o metrô todos os dias aí em São Paulo, fica tranquilo, está se preparando para sair de casa para ir para o trabalho, as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, linhas muito importantes para o dia a dia de São Paulo e a 15 prata, vão continuar funcionando normalmente. Teve negociação, teve assembleia que fez com que a paralisação não acontecesse. A categoria ameaçava paralisar essas atividades das linhas por melhores condições de trabalho, mudanças relacionadas ao plano de saúde e a realização de concursos públicos. E também, no fim, o sindicato votou a paralisação nessa noite e a maioria dos funcionários do metrô decidiu por não aderir à greve, que já estava se montando. A votação foi apertada. Ao todo, foram 1.500 votos contra a paralisação e 1.294 a favor. Outros 145 metroviários se abstiveram. Apesar disso, os sindicalistas não descartaram a possibilidade de greve no futuro. Dá pra gente entender isso, inclusive pelo placar apertado, né? Não é ali a grande maioria que entende que a paralisação não deveria acontecer. E aqui a gente também traz alguns detalhes, aspas, de uma das lideranças, que diz o seguinte: o Tarcísio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sabe que se cutucar, nós vamos fazer sim greve, como nós sempre fizemos. Não somos irresponsáveis, mas a gente sabe o momento. Fecha aspas aí dessa liderança. Ao longo da noite foram feitas duras críticas ao presidente do metrô, o Júlio Castiglione Neto, e uma das lideranças sindicais chegou a afirmar que a categoria enfrenta um presidente da extrema-direita e que hoje o metrô é usado como parte desse aparato da extrema-direita para aplicar a sua linha de privatização e de fazer propaganda do Tarcísio para as eleições, aspas aí dessa liderança. E segundo os metroviários, o quadro de empregados do metrô foi reduzido significativamente nos últimos anos e a falta de novas contratações aumenta essa sobrecarga das funções. No artigo publicado no site oficial lá do metrô, os profissionais alegam que o governo não abre um concurso público para a categoria há 10 anos. É bastante coisa mesmo, né? E a maioria desses cargos são ocupados, em sua maioria, por concurso público, através dos concursos públicos. E é isso que também eles estão protestando. Vamos continuar falando de Sudeste, mas de São Paulo a gente vai agora para Minas Gerais, para Belo Horizonte, onde um caso de violência contra uma idosa chamou a atenção nos últimos dias.
Uma mulher de 75 anos foi roubada e agredida durante uma corrida feita por um homem que se passava por taxista. Segundo a família, a vítima foi ameaçada, teve os cartões roubados e ainda foi jogada no chão na porta de casa. As imagens da agressão estão sendo analisadas pela polícia, que investiga o caso e tenta identificar os suspeitos. Quem vai trazer mais detalhes desse caso horroroso lá diretamente de Minas Gerais é o nosso diretor da sucursal do Metrópolis lá em Minas, em Belo Horizonte, que é o Rafael Veleda. Veleda, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui com a gente no Acorda Metrópolis. Bom dia, Nath. Bom dia a todos os que estão vendo o Acorda Metrópolis, tanto pelo YouTube, quanto pelas redes sociais, quanto pela TV. Muito boa essa novidade. Pois é, Nath. Essa história aqui chocou os mineiros, né? Pela violência das imagens, né? Hoje as câmeras de segurança elas têm nos ajudado, a gente, a sociedade, a polícia, a ver muito dessas coisas que aconteciam. A gente só tinha os relatos e não via cenas como essas que aconteceram aqui em Belo Horizonte. Foi um caso que aconteceu no último dia 4 de maio, início do mês, mas que as imagens elas vieram à tona aí há 2 dias e aí começou uma mobilização e até agora não sabemos quem é o taxista e sequer se era taxista. A gente vê pelas imagens que o táxi ele não é pintado como os táxis de Belo Horizonte, que eles têm uma identidade visual própria aqui, o táxi de BH, e esse táxi que o taxista joga a idosa para fora, ele não tem essa pintura. Pode ser táxi? Pode ser um táxi de outra cidade mineira, uma cidade da grande BH que eventualmente veio trazer um passageiro aqui na capital e ele pode pegar outro passageiro, isso é permitido, mas o que nos parece é que ele não é taxista, e para a polícia também por causa do comportamento, né, Nath? Ele pegou essa idosa de 75 anos num supermercado, ela estava com as sacolas de compra dela, que acabaram roubadas também. E no meio do caminho para a casa dela, ele deu carona para um amigo, sem autorização dela, uma coisa que é completamente irregular, um transporte de táxi, que é particular, e quando chegou perto da casa dela, né, do destino, começou uma tentativa de golpe, segundo aí o boletim de ocorrência, a denúncia que ela e a família fizeram. Tentaram passar o cartão dela no valor de 4 mil, ela percebeu, aí ela botou a senha errada e aí começou as agressões verbais e físicas, que terminam com ela sendo arrastada para fora do táxi, aí, pelo suposto taxista, mas se machucou. E essa pessoa que pegou carona rouba as sacolas de mercado dessa senhora, pega um ônibus e vai embora. Esse é o tamanho do absurdo, Nath. E não sabemos até agora a identidade dessas duas pessoas. A polícia ainda não descobriu. Os dois estão foragidos. Caramba, Veleda, que história, né? É por isso que a gente vai continuar acompanhando essa história aí estranhíssima, triste, né? Dessa mulher de 75 anos roubada, agredida por um taxista. E como o Veleda trouxe, tem essa identificação ainda muito nebulosa. Veleda, vamos mudar